notícia assustadora pegou os funcionários da Votorantim Metais na unidade de Niquelândia de surpresa durante uma reunião na tarde dessa última segunda-feira. O quadro de gerência da mineradora decidiu tomar uma decisão sobre os trabalhos neste município que há anos sustenta parte da população. Segundo informações extraoficiais, uma reunião feita com parte dos funcionários da mineradora ficou firmado que a empresa estará suspendendo temporariamente a produção de níquel em Niquelândia e parte dos funcionários serão desligados a partir do dia 1º de fevereiro. Outra parte está prevista para ser desligada no dia 1º de abril. De acordo com o gerente-geral da unidade em Niquelândia, José Maximino Ferron, a suspensão não tem previsão de volta. Ele informou ainda como será a procedência diante dessa suspensão. Segundo o gerente, a unidade de Niquelândia e a unidade de São Miguel Paulista procederá de forma gradual à suspensão temporária. Na reunião, José Maximino disse que as duas unidades irá trabalhar com a planta até no final de abril e início de maio deste ano, quando então será promovida a suspensão temporária das duas empresas por um período ainda não definido, dependendo das condições do mercado. E na nossa dica do dia de hoje, você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de carne cozida no molho shoyu com batatas. Ela é muito saborosa e fácil de fazer. Então, anote aí os ingredientes que você vai usar. Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, carne escura com batatas. Na primeira parte da nossa receita, nós vamos usar 2 cebolas grandes picadas em rodelas, um pouquinho grossas assim. 600 gramas de carne picada, qualquer tipo de carne que vocês quiserem, tá, gente? Vamos usar meio copo de molho shoyu. E aqui nós vamos usar um dedo de água só, para poder desmanchar o tempero em pó, que nós vamos usar na primeira etapa da nossa receita. Na segunda etapa da nossa receita, nós vamos usar 4 batatas médias cortadas em 4 partes cada uma. Vamos usar 2 colheres de sopa de pimentão cortada em tiras, 2 colheres de sopa de cebola cortadas pequenas, 2 colheres de sopa de tomate picados. Aqui nós vamos usar uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de manjerona, uma pitada de manjericão e uma pitada de alecrim. Então, esses são os ingredientes para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no fundo da panela de pressão a cebola. Vamos forrar o fundo da panela. Agora nós vamos colocar a carne por cima da cebola. Nós não temperamos a carne não, porque vamos usar esse tempero em pó, dissolvido em um dedo de água. Então nós jogamos assim por cima da carne. E o molho shoyu também, ele é um pouco forte, ele também tem tempero. Agora nós vamos colocar meio copo de água. Agora nós vamos tampar a panela. E a partir do momento que começar a chiar esse pino aqui, nós vamos contar 10 minutos, porque a carne ela demora mais a cozinhar, então nós não podemos cozinhar junto com os outros ingredientes. E não vai ter problema de secar nem queimar não, porque a cebola solta a água e tem um pouco também de molho shoyu e o meio copo de água que nós colocamos. Então a partir do momento que começar a chiar, nós vamos contar 10 minutos. Vamos levar ao fogo alto e quando começar a chiar, nós vamos abaixar o fogo. Já se passaram 10 minutos que o pino da panela está chiando, olha. Então nós apagamos o fogo, nós colocamos debaixo da água para sair a pressão. A carne está mais ou menos cozida, tá? Nós demos uma pré-cozida nela, porque ela demora mais a cozinhar do que os outros ingredientes. Agora nós vamos colocar a batata, com casca e tudo, tá, gente? Na mesma panela e no mesmo caldo que nós cozinhamos a carne, nós colocamos a batata, vamos colocar o pimentão, a cebola. Essa aqui é outra cebola, né? Aquela que nós cozinhamos primeiro junto com a carne não, tá? Damos uma leve mexida assim.
o tomate e os condimentos aromáticos. Agora nessa parte aqui, nós damos uma prova na receita. Se vocês quiserem, pode colocar mais temperos, pode colocar pimenta, pode colocar qualquer outro ingrediente que vocês quiserem. Agora nós vamos deixar no fogo alto. E assim que começar a pitar esse pino, nós vamos contar mais 10 minutos. Aí abaixamos o fogo, aí estará no ponto que nós queremos. Se não estiver, nós deixamos mais 5 minutos ou 10, o tempo que for preciso para a carne ficar cozida. Porque o tempo de cozimento depende muito da carne. Já se passaram 10 minutos que esse pino aqui está chiando. Então nós apagamos o fogo. Nós sempre levantamos assim para nos certificarmos de que realmente não tem pressão mais na tampa. Olha como ficou cozida a nossa receita, gente, olha. A batata está no ponto que nós queremos, a carne também. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso prato, gente. Um aroma delicioso, a carne super macia, olha. Só de mexer assim já desmancha. A batata também muito saborosa. Tem um pouco de molho, olha que molho, olha. Delicioso. Essa receita pode ser acompanhada de um arroz, uma salada. Então essa é a nossa receita de hoje. Carne escura com batatas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Oficiais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira divulgaram nesta última terça-feira o relatório final da investigação do acidente aéreo que vitimou 7 pessoas, entre elas o ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos, em agosto de 2014. A queda da aeronave matou, além de Campos, os pilotos Marcos Martins e o copiloto Geraldo Magela, os fotógrafos Alexandre Severo e Marcelo Lira, o jornalista Carlos Percol e o assessor Pedro Valadares. Logo no início da apresentação, o chefe do CENIPA, brigadeiro Dilton José Stuck, afirmou que a função dos técnicos que investigaram o acidente era identificar os fatores que contribuíram ou que podem ter contribuído para a queda do avião e não atribuir culpa a ninguém. E uma nova corrida olímpica por ingressos terá largada nesta próxima quinta-feira. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro anunciou nesta última terça-feira que colocará à venda um lote de 500 mil de entradas para as Olimpíadas através da internet, incluindo bilhetes para cerimônias de abertura e encerramento e para as finais bastante requisitadas como futebol masculino, basquete feminino, ginástica artística, handebol masculino e feminino, tênis e vôlei feminino. A entidade também deu mais detalhes dos cortes que está fazendo para que os gastos na organização dos Jogos Olímpicos permaneçam em 7,4 bilhões de reais. O número de voluntários vai cair de 70 para 50 mil e o de carros a serviço dos Jogos de 5 para 4 mil. A arquibancada flutuante da Lagoa, proposta no dossiê de candidatura, não será mais construída. Cerca de 60% das entradas custam até R$ 100 e podem ser parceladas em até 3 vezes no cartão Visa, patrocinador dos Jogos. Não haverá sorteio como em outros lotes de venda. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, o comitê colocará à disposição do público ingressos para cerimônias de abertura e encerramento. O Comitê Rio 2016 afirma que a venda de ingressos para as Olimpíadas está no ritmo esperado, mas admite que é preciso um esforço maior na venda de bilhetes para as Paralimpíadas e conta com o bom desempenho do Brasil na competição para impulsionar o interesse do público. Previsão do tempo. A semana continua com previsão de chuva em Minas Gerais por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas. Nesta quinta-feira, o tempo deve ficar encoberto com chuvas a qualquer hora no centro, norte, noroeste e oeste. Nas demais regiões do estado, o dia será de céu nublado com chuvas fracas a moderadas. Em Vazante, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 22 e a máxima prevista é de 31 graus. A Petrobras encolheu 85,5% em valor de mercado, ou 436,6 bilhões de reais, desde o pico histórico da estatal na Bolsa de Valores em 2008, segundo o levantamento da Economática proveniente
provedora de informações financeiras. A máxima histórica foi registrada no dia 21 de maio de 2008, quando a estatal atingiu na Bovespa o valor de mercado de 510,3 bilhões de reais. Já no fechamento dessa última segunda-feira, após as ações caírem pela primeira vez em 12 anos abaixo de R$ 5,00, levando a cotação do papel ao menor patamar desde novembro de 2003, a petroleira foi avaliada em 73,7 bilhões de reais. Segundo a Economática, a Petrobras é a empresa com maior perda de valor de mercado nominal desde o máximo histórico entre as 57 empresas do Ibovespa. No final de 2010, após a mega capitalização que levantou 120 bilhões para o caixa da empresa, a Petrobras tinha um valor de mercado de 380 bilhões de reais. Em setembro de 2015, a companhia caiu pela primeira vez abaixo da barreira dos 100 bilhões. Em 5 anos, a empresa perdeu mais 80,6% do valor em bolsa, ou 306,4 bilhões de reais. Em 2016, até o fechamento da véspera, as ações preferenciais da petroleira acumulam uma queda de 28% e as ordinárias de 26% na esteira do declínio do preço do petróleo. Além de preocupações com o nível de dívida e o andamento do plano de desinvestimentos da companhia. Nessa última terça-feira, as ações da Petrobras subiam mais de 3%, dando suporte para a alta do Ibovespa. E os atleticanos ainda estão em festa. O ano mal começou e o Atlético Mineiro já ergueu a primeira taça. Foi no torneio da Flórida nesse último domingo, ao vencer o Corinthians, o mesmo time que levou a melhor na disputa do Campeonato Brasileiro na última temporada. A decisão da competição nos Estados Unidos foi recheada de emoção e o Galo contou até com o apoio inesperado de rivais mineiros, americanos e cruzeirenses em terras norte-americanas. Sob uma forte ventania, o time de Diego Aguirre conseguiu a vitória simples sobre o Timão. O Atlético Mineiro tem 6 títulos em disputa na temporada 2016. Ou melhor, tinha 6. Com a conquista do torneio da Flórida, o primeiro objetivo do ano foi completado com sucesso e serve de embalo para a equipe. O volante Rafael Carioca minimiza o fato da competição nos Estados Unidos ser de pré-temporada e compara o troféu com o da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Vejam agora os melhores momentos do jogo. Você que se liga na Globo, muito bem-vindo. O Futebol 2016 está chegando na tela da Globo. Já estou aqui com o primeiro time formado: Leonardo Gaciba, Walter Casagrande, Bob Faria. E nesse primeiro dia nós temos só o campeão e o vice do Brasileirão do ano passado, jogo Corinthians e Atlético Mineiro. Ele vai autorizar o início do jogo. Autoriza Marcos de Oliveira. Bola rolando em Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Tudo mais atrás, ele bota na ponta direita para Marcos Rocha. Aí vem a principal jogada ofensiva do Galo. Chute pro gol e o Walter botou para escanteio. Primeira chegada do Atlético. O Luan tá aí, mas quem estou foi o Marcos Rocha, né? Você vai ver a jogada do Rodriguinho. Ele... Bruno Henrique deu um toque na ponta direita. O Ângelo Romero ajeitou. Bola pro Malcom, tá marcado o impedimento. O Vitor tá operando uma grande defesa, mas o bandeirinha já tinha levantado a bandeira. Aí o Rodriguinho. Danilo. Boa bola pro Malcom. Malcom recebe na esquerda. Leonardo Silva vem na marcação. O Romero tá pedindo. O Malcom tentou um chute pro gol. Vitor joga para escanteio. Há mais ou menos uns 10 anos que o Vitor agarra muito. Entra ano, sai ano. São Vitor tá atento no gol do Galo. E nos outros times pelos quais ele jogou, Grêmio, Paulista de Jundiaí. Ele sempre ali pelo meio, né? Olha o Luan, na direita, cruzamento pro Prato. Thiago Ribeiro, incrível! O Fagner na jogada junto com o Thiago Ribeiro. Bola passou pelo Walter, pelo Lucas Prato. Jogada vai pro Luan. Cruzamento, Prato. E o Thiago Ribeiro, tudo bem, tem um Fagner na frente dele. Chega Luan, de primeira, linda bola pro Dátolo, levou pra canhotinha que é a boa, chegou na cobertura. Recebeu Bruno Henrique, Bruno Henrique, clareou, pé direito, bateu pro gol, a bola tocou na proteção da rede ali. Talvez um pouquinho até no travessão, mas em cima do gol defendido pelo Vitor, o chute do Bruno Henrique. Que do ponto de vista... Bruno Henrique, Elias, pro Romero, a chance por cobertura. Ah, não tá valendo, tá marcado o impedimento.
E vem para a cobrança o Wendel, levantamento, Romero tocou de cabeça, a bola tocou em cima do travessão e foi pela linha de fundo. Mais uma vez a cobrança, olha, o Gil e o Felipe marcados. E o Romero foi lá quem tocou. Aí o Gil marcando o Prato, melhor para Lucas Prato. Thiago Ribeiro tá na área, Dátolo atrás, ele cruzou, Fagner tira dali. O Dátolo, veja o levantamento, subiu o Gemerson. A sobra do Donizete, experimentou e jogou sobre o gol do Walter. Do lado direito, o Luca do lado esquerdo. Veja o levantamento pro Luca, tocou de cabeça, tocou meio que de casquinha na bola o Luca. Luca que inclusive naquele jogo do Independência fez um dos gols do Corinthians. Tentou adiantar a bola, tocada pro Casares, recebe na direita o equatoriano, Yuri passou na esquerda, ele tocou pro Prato, que bolão! Entregou pro Yuri, gol! Do Atlético! De Casares para Prato. Aí não foi egoísta. Olha o bolão do equatoriano. Aí o argentino rolou. E o Yuri, de pé direito, de mansinho, manda pro fundo da rede do Corinthians. 13, segundo tempo. Yuri. Mais um para o Atlético, 0 para o Corinthians. Vem de novo o Atlético, bola pro Prato. Se manda o Lucas Prato. Vai para a linha de fundo, tropeçou, a bola caiu, ficou pro chute do Casares e a defesa. Yuri na esquerda, tenta botar na frente, ficou com o Yuri, Casares pediu, rolou pro Casares, limpou, pisou na bola, chega Guilherme Arana e corta, tirando dali. Devolve lá pro ataque, Bruno Henrique cortou de novo, bola fica no Elias, aprofundou para Vitor, sair de pé esquerdo. Dois baixinhos, Lucas Cândido. Boa bola na direita para o Patrick. Bateu cruzado para o Yuri. Não alcançou. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola tocada na esquerda. Aí se manda o Douglas. Cortou, levou para o pé esquerdo. Vai bater para o gol. Defendeu o Walter. Não existe indústria do desporto mais desenvolvida do que a dos Estados Unidos da América. O Corinthians tentando o empate nesse vizinho. A bola passou direto. Vai dominando o Luca. Luca passou no meio. Edilson levantou para o Moisés. Moisés tentou o domínio. Chegou de novo o Gemerson. E o Atlético se manda com o Casares. Patrick passou na direita. Bolão para o Patrick. Tentou o cruzamento de novo para o Yuri. Na trave. Ele tirou com um totozinho. Olha lá, o toque do Patrick. É o Yuri agora. Já chegamos a 48. Claro que carece do empate lá em Orlando. O Atlético vence o jogo, tá com o título do torneio da Glória da Flórida na mão. Então lá o jogo ainda tá rolando, tá na parte dos acréscimos. Fatores como a melhoria da renda colaboraram para que 40.053 famílias beneficiárias do Bolsa Família em Minas Gerais fossem desligadas do programa entre janeiro de 2015 e este primeiro mês de 2016. Segundo a Diretoria de Proteção Social Básica da SEDESE, em janeiro do ano passado, 1.139.962 famílias recebiam do programa no estado. No mesmo mês deste ano, a quantidade de famílias beneficiárias diminuiu para 1.099.909, sendo 3,5% a menos. Também nesse período, o montante de benefícios pagos às famílias compreendidas como extremamente pobres foi reduzido de 998.085 em janeiro de 2015 para 907.815 em janeiro de 2016, em 9% pelo mesmo motivo, melhoria da renda dessas famílias. O Bolsa Família beneficia famílias pobres com renda mensal de até R$ 154 per capita e famílias em extrema pobreza.
nas quais a renda mensal não ultrapassa R$ 77. A Diretoria de Proteção Social Básica da SEDESE constatou que a melhoria da renda das famílias ficou clara nos processos de atualização cadastral e nas solicitações de desligamento voluntário do programa. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, realizou 93 operações contra o tráfico de drogas em 2015, que resultaram em 112 prisões por autos de prisão em flagrante ou por meio de mandados de prisão e no indiciamento de mais de 600 pessoas. O DENAR, que investiga desde grandes grupos de narcotraficantes que atuam no tráfico interestadual de entorpecentes até as ocorrências regionais e locais. O chefe do departamento, o delegado Cleverson Rezende, explica que o trabalho é realizado em duas frentes principais: as operações contra grandes esquemas de narcotráfico, que demandam investigações mais complexas, e as apurações em nível local. Todo o material apreendido em ações policiais no Estado passa por uma perícia no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O procedimento é necessário para que sejam constatadas cientificamente quais as substâncias são apreendidas pela polícia, apresentando assim dados que subsidiam os inquéritos policiais. Em 2015 foram realizados 37.440 laudos periciais em drogas de abuso. Durante o ano de 2015, a Polícia Civil realizou uma série de operações, resultando na desarticulação de vários grupos que se organizavam para o tráfico de drogas no estado e em outros territórios. Você sabe realmente como escovar os dentes ou cuidar deles para evitar cáries e outras doenças bucais? Então vejam agora, nessa entrevista com um profissional, como se deve fazer este trabalho e quais outros cuidados devemos ter com eles diariamente. A nossa primeira formação dentária ela começa a ser feita a partir dos 6 meses de idade, quando nascem os primeiros dentes provisórios, conhecidos como os dentes de leite. E a partir dos 6 anos de idade, esses dentes são trocados pelos dentes definitivos e muitas pessoas é preciso usar alguns aparelhos ortodônticos. Eu vou falar agora com o Dr. Carlos, que é um especialista nesse assunto. Dr. Carlos, quais as pessoas, a partir de que idade as pessoas precisam usar um aparelho ortodôntico? Bom, isso é um pouco relativo, tá? Mas uma primeira avaliação pode ser feita a partir dos 3 anos de idade, quando completa a erupção de todos os dentinhos de leite e então a formação da primeira dentição, quer dizer, a primeira dentição está completa, que são os dentinhos de leite. Então, esses dentinhos, como você disse, ele começa a erupcionar por volta dos 6 meses de idade e essa dentição de leite, né, ela se completa por volta de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, a partir disso aí, ou clínico ou mesmo especialista em ortodontia já tem condições de avaliar a oclusão, a arcada dessa criança para verificar se ela já existe algum desvio nessa fase. E detectando algum desvio, né, aí a gente vai estar esclarecendo para a mãe, né, para os pais e orientando, né, no sentido de ter um acompanhamento para observar qual seria o momento mais oportuno de se pensar em iniciar um tratamento corretivo, né, em termos dessa má oclusão. Nesse primeiro momento, uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, tá? De repente já tem um fator respiratório que já pode começar a interferir na formação da arcada da criança. Então a gente tenta orientar os pais para que ela possa, então, estar procurando um especialista para estar detectando qual que é o fator que está contribuindo para que ela desenvolva aquela respiração bucal, né, que vai interferir na formação da arcada, para que isso possa ser tratado o quanto antes, para que essa criança possa, a partir daquele momento que se fez o tratamento, que houve a correção do fator respiratório, essa criança passa a ter um crescimento dentro do padrão de normalidade, evitando assim uma maloclusão mais grave no futuro. Doutor Carlos, e quais os casos mais comuns que o senhor encontra em que a pessoa necessita de um aparelho? Olha, os casos mais comuns, digamos, seriam aqueles fatores que comprometem a estética, né? Os dentes tortos, tá? Mas nós temos que salientar que a ortodontia ela não se baseia apenas em alinhar os dentes, tá? Além de alinhar, deixar com a estética agradável, né? A ortodontia se baseia também com o perfil facial, o equilíbrio da face, tá? E esse equilíbrio ele se dá, logicamente, alinhando e nivelando os dentes, mas deixando a oclusão dentro do padrão de normalidade. Então, a ortodontia se baseia em fazer a correção dos dentes, mas fundamentalmente
corrigir ou levar a oclusão para dentro de um padrão de normalidade que vai dar uma estética e uma função adequada para o paciente. E para melhorar o aperfeiçoamento desses dentes, doutor, quais os tipos de aparelhos ortodônticos que tem hoje no mercado? Bom, a ortodontia, nós podemos dividi-la em duas partes, basicamente. Nós temos a ortodontia preventiva e interceptiva, que trabalha basicamente com aparelhos removíveis, aparelhos ortopédicos. Esses aparelhos, normalmente, a gente trabalha na primeira infância e na pré-adolescência. Isso é, durante a dentição de leite, a dentição mista, e nós temos, então, a ortodontia corretiva. Essa ortodontia corretiva, ela se dá com aparelhos fixos, São os aparelhos que são adaptados no intuito de fazer as correções. Lembrando que, dentro das maloclusões, nós temos dois tipos de maloclusão, basicamente levando ao mau posicionamento dentário. Nós temos a maloclusão caracterizada por uma discrepância esquelética, onde os ossos da face não são harmônicos, isso é, a maxila e mandíbula tem uma discrepância de tamanho, então isso leva a uma maloclusão. E a outra situação é onde existe uma harmonia das bases ósseas, maxila e mandíbula, porém, não tem espaço suficiente para os dentes ficarem todos certinhos na arcada. Ou, de repente, tem espaço sobrando, para que haja essa discrepância, e aí, logicamente, precisando de colocar o aparelho para que se possa chegar dentro de uma normalidade estética e funcional. Desses aparelhos que o senhor usa no dia a dia, você pode mostrar algum para a gente? Bom, então, nós temos os aparelhos ortopédicos, são aparelhos removíveis, E esse aparelho, qual que é a finalidade deles? É remodelar a arcada do paciente para que, remodelando, trabalhando as bases ósseas, durante o processo de troca dos dentes descidos pelos dentes permanentes, vai haver uma melhor condição dos dentes permanentes já virem encaixando, já virem engrenando numa situação favorável. Tá? E outra situação seria quando existe uma discrepância esquelética. Os aparelhos ortopédicos, normalmente, eles estão indicados para criar ou atingir uma harmonia, quando existe essa discrepância. Lembrando que essa discrepância ela só pode ser corrigida com o aparelho ortopédico durante o período de crescimento da criança, que normalmente a fase mais indicada, onde se tem os melhores resultados, seria na fase dos 10 anos, que dá aquele que nós chamamos surto de crescimento da criança, tá? Dos 10 até os 14 anos. Então seria, digamos, o momento, que a gente tem melhores resultados, e onde o aparelho se torna muito efetivo, para tais correções. Então, as pessoas às vezes falam, não vou colocar um aparelho porque eu vou ter que ficar muito tempo com esse aparelho na boca, incomoda, fica feio, talvez a pessoa quer ir numa festa, está incomodado com o aparelho. Tem alguma forma, alguma estratégia para poder esconder e amenizar esse problema na hora de usar o aparelho? Na verdade, nós temos, dentro da ortodontia, nós temos basicamente 5 tipos de aparelho, Logicamente, tem aqueles que aparecem mais, são menos estéticos, e tem os aparelhos que são, digamos, mais estéticos, Então, para aquelas pessoas, digamos, que preocupam um pouco em relação à estética que o aparelho possa oferecer, nós temos aparelhos dito estéticos, que são os aparelhos de porcelana, aparelhos basicamente transparentes, e temos as placas, que também são transparentes. Então, dentro do arsenal ortodôntico, em se tratando de correção ortodôntica, nós temos os aparelhos mais estéticos, são os aparelhos, digamos, dito invisíveis, e que pode ser usado com essa finalidade de tentar minimizar um pouquinho o efeito metálico que o aparelho metálico pode, de repente, aparecer, E por hoje é só. Para você ficar por dentro de outras notícias, basta acessar o nosso site www.tvnoroeste.org. E você também pode conferir essa e outras edições na nossa página do facebook.com/noroeste vazante. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.